Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou Thiago Pereira, estrategista digital, biohacker e criador da metodologia Brain Canvas, a metodologia que usa de neuromarketing para ajudar você a vender mais. Bem, hoje o nosso conteúdo é um conteúdo muito interessante. Eu vou falar para vocês 4 estratégias para ajudar você a se comunicar melhor. Então, já te peço, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, isso me ajuda muito no algoritmo do YouTube e principalmente compartilha esse conteúdo com outras pessoas que gostariam de ter essa mensagem. Então, a gente fala sobre a comunicação, né? Eu sempre gosto do conceito original da comunicação, que vem do termo em latim, que é comunicare, ou seja, participar de algo, partilhar, se envolver. Então a comunicação não é algo exclusivo de nós seres humanos. A gente pode ver que cachorros possuem comunicação, todos os animais têm formas muito particulares de se comunicar. E no caso do ser humano é um pouco diferente, né? Quando a gente pega os nossos ancestrais e a gente coloca na mesma família, por exemplo, o macaco, a gente usa a voz, então a gente tem uma inteligência diferente, que eu vou falar daqui a pouco, até que tem relação direta com o cérebro límbico e o cérebro neocórtex, que a comunicação ela acontece diferente. Por exemplo, em macacos, a comunicação se faz por gestos. Tanto que na nossa comunicação dia a dia, cerca de 80 a 90% da nossa comunicação é não verbal, porque tem relação direta com o nosso inconsciente, né? Às vezes você está se envolvendo com alguém e às vezes a sua comunicação é negativa e o seu corpo ele faz linguagem não verbal para aquele processo. Então a comunicação é um assunto muito abordado, mas ainda a gente está muito longe de chegar a um denominador comum entre vários aspectos. Eu gosto sempre de trazer o livro do Simon Sinek, que é o Encontre Seu Porquê, Comece pelo Seu Porquê, em que ele fala muito sobre comunicação. E ele fala também como que o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, ele tem um papel na tomada de decisão, mas quando há uma transição para o cérebro neocórtex, que é o cérebro racional, que é onde a linguagem acontece, onde as palavras são criadas, que por exemplo um macaco não tem essa porção cerebral, é quando a comunicação acontece, é quando você tira dessa tomada de decisão do seu cérebro límbico e você passa a tornar uma comunicação. E claro que nós seres humanos, a gente tem um neocórtex desenvolvido e a tendência natural é se desenvolver cada vez mais, mas o que a gente percebe é que todas as ferramentas, Instagram, YouTube, Facebook, todas as ferramentas de comunicação têm como objetivo facilitar esse processo, essa transição. Um outro exemplo também muito interessante, quando algumas pessoas quando bebem álcool, né, quando o álcool entra verdade sal, e isso acontece porque em geral o álcool facilita essa transição do cérebro límbico para o cérebro neocórtex, então às vezes facilita a comunicação, às vezes você está sentindo algo por alguém e você consegue exprimir, expressar esse sentimento. Então a comunicação tem vários permeios, várias situações, pessoas que de fato conseguem comunicar bem com outras, em geral possuem essa facilidade dessa transição desse cérebro límbico, que é das emoções, para o cérebro racional, que é o cérebro da comunicação. E aí, depois de ler, né, todos esses livros, sou uma pessoa que lê bastante sobre neuromarketing, criei uma ferramenta de neuromarketing, eu comecei a perceber que existe muito da comunicação não verbal e principalmente há muito do inconsciente das pessoas, né? Só para você ter ideia, o ser humano tem uma capacidade racional de absorver cerca de 40 bits, enquanto que nós estamos sendo expostos a quase 11 milhões de bits diariamente, mensalmente, pelas nossas redes, YouTube, Instagram, provavelmente se você chegou nesse vídeo. Então, isso acaba que a nossa vida é muito mais inconsciente do que consciente. E a nossa comunicação também. Às vezes você passa informações para a pessoa inconsciente o tempo todo. E aí a capacidade nossa de perceber esse processo que é o diferencial. Então, na comunicação você precisa ser muito racional, consciente e principalmente você precisa entender desse processo. Dentre as dicas que eu vou dar aqui, as estratégias para você melhorar a comunicação, a primeira delas é você conversar menos. E é uma dica que anteriormente eu tinha muita dificuldade, eu sempre fui uma pessoa de conversar muito, mas comunicar pouco. Às vezes você conversa muito,
mas você não comunica de fato o que você quer. Isso é um problema. Esse problema só é resolvido quando você passa a ouvir mais as pessoas e ouvir de forma mais sincera possível. Então, se você quer se comunicar melhor, não conversar mais, mas se comunicar melhor, você precisa começar a trabalhar mais seu ouvido, você escutar mais as pessoas, porque quando você escuta o que as pessoas desejam, elas mesmas vão te dar as respostas que você está procurando, ao invés de você só falar. Escute. É a primeira dica desse vídeo, que é 4 estratégias para você se comunicar melhor. A segunda estratégia tem uma relação direta com essa primeira, né, de conversar menos, que é escutar mais. E aí tem várias frases, né? Você tem 2 ouvidos, uma boca, ou seja, escute mais e fale menos. Também é uma das atividades que eu tinha extremamente dificuldade de escutar mais as pessoas, né? Porque a partir do momento que você conversa menos, você fecha mais a boca e escuta mais, que é essa segunda dica, que é escutar mais e escutar de forma genuína, tá, gente? Escutar de verdade o que a pessoa tá falando, com toda a atenção do mundo, né? A gente tem essa dificuldade por conta das redes sociais, que dificultam muito esse processo para a gente, porque a gente tem a atenção hoje é o maior ativo do mundo, né? Como o próprio Samuel Pereira no livro dele Atenção fala. Então a gente cria essa dificuldade. Então essa é a segunda dica, escute mais. A terceira dica também tem relação direta para você se comunicar melhor, é você desenvolver a empatia de ouvir outras pessoas. O que é isso? É você ter esse interesse genuíno. Quando alguém quiser contar para você um problema de relacionamento, ou um problema na casa, ou uma questão no trabalho, escute. Escute de verdade, desligue todos os celulares, desconecte as outras pessoas e só foque e tenha empatia naquela pessoa, para que de fato você possa trazer essa solução que talvez ela mesma já tenha, né? Porque nosso cérebro lê muitas informações de forma inconsciente. Então, essa é a minha terceira dica. Tenha empatia na hora de ouvir as pessoas. Desenvolva essa interação e a curiosidade genuína de ajudar o outro, porque isso vai fazer diferença. As pessoas vão falar bem de você. Nossa, o Thiago, ele de fato me escuta, tem empatia, ele entende o que está acontecendo comigo, e isso é muito difícil, porque no mundo que a gente está vivendo, né, tão corrido, tão louco, que às vezes a gente não tem tempo para de fato escutar as pessoas, né? Desligar o celular, desconectar de outras questões e conectar só naquele assunto da pessoa. A número 4, ela é famosa nas vendas, né? Porque venda nada mais é do que você oferecer um produto para alguém e acabar com as obstruções, que é você praticar o olho no olho, né? Praticar o rapport, que é uma técnica utilizada em vendas em PNL, no qual você do outro lado vai se conectar diretamente comigo e eu vou fazer exatamente o que você está fazendo. Se você estiver com o braço cruzado, eu vou cruzar meu braço. Se você estiver olhando o meu olho, eu vou olhar no olho do seu olho, né? E aí a gente vai se conectar. Essa que é a principal ideia dessa quarta dica, que é praticar o contato olho a olho, né? Corpo a corpo, e por isso que algumas pessoas exigem as reuniões presenciais, né? A gente está vivendo uma pandemia, mas anteriormente isso era comum, tipo, eu quero uma reunião com você cara a cara, exatamente para te conhecer, para fazer as minhas interpretações. Então essa é a quarta dica. A quinta dica para vocês tem relação direta com questões do nosso inconsciente. Como eu já falei, cerca de 80% dos nossos processos são manuais, são automáticos, são inconscientes. Então, toda vez que você for divulgar alguma coisa, falar alguma coisa, escutar alguma pessoa, esteja conectado, esteja não apenas consciente do processo, mas também inconsciente. Por isso que eu falei desconectar todas as ferramentas, aplicativos que tiram a sua atenção e focar no que a pessoa está conversando contigo, porque isso vai facilitar muito o processo e você vai estar conectado não apenas consciente, mas inconsciente com a pessoa. Então essas foram as 4 dicas, as 4 estratégias para você se comunicar melhor.
Dei um bônus também, essa sexta questão do inconsciente. Então, se você gostou, comenta aqui embaixo, compartilha. Isso me ajuda muito a aumentar meu algoritmo. Tenho feito vídeos quase todas as semanas. A gente tem todo um trabalho aqui de pesquisa, de estrutura, e que eu amo fazer isso para vocês. Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!